Calma aí. Fui traído e agora? O que que eu faço? Enfim, essa é uma pergunta que muita gente tem. Se você tá aqui, provavelmente esse assunto te interessa. Obviamente, né? É claro. Marcelo. Primeira coisa sobre traição é que a gente tem que conceituar a traição. O que é traição? No geral, a traição ela é algum combinado que tem um peso muito grande para esse casal e que esse combinado ele não é respeitado, tá? Por que eu tô trazendo esse conceito? Porque nas relações monogâmicas, no geral, o conceito de traição ele já vem pré-pronto pela sociedade, ou seja, você não pensa muito no assunto. Mas para quem não vive uma relação monogâmica, a traição ela é algo muito, digamos, muito individual para cada casal. Mas não é porque você tá numa relação monogâmica que tudo tem que ser pré-pronto pela sociedade. Como assim, Marcele? Existem conceitos de traição para alguns casais que não é para outros. Então, antes de mais nada, entenda o que foi isso. Ah, Marcele, a pessoa teve relação com outra pessoa e isso pra gente é traição. Ok, tá? Tem que lembrar que muita coisa, muito peso vem da sociedade. Então, entenda a dinâmica do seu relacionamento. Não é que eu quero divulgar ou naturalizar alguma questão que para você é pesada. Mas a primeira coisa é que você tem que entender muito bem o seu relacionamento e ter bastante acordos do que é e o que não é traição. Quer um exemplo? Alguns casais consideram traição comentar na foto de outra pessoa. E já tem casais que ouvindo isso acham, nossa, que absurdo, nada a ver. Cada casal tem a sua dinâmica, então tenha a sua dinâmica e respeite ela, beleza? Agora vamos para a parte prática. Primeira coisa é você aceitar o fato. Não tô falando para você se conformar e ficar pensando assim, ah, tudo bem. Não, aceitar que essa é a sua realidade, porque se a gente perde muito tempo na não aceitação, ou seja, rodando aquilo ali, ai, não acredito, não é possível, isso vai te gerar uma ferida muito maior do que a própria traição. Aliás, o que você vai fazer depois da traição vai falar muito, ou seja, pode piorar o seu quadro emocional. Então, quanto mais rápido você entender que essa é uma realidade que aconteceu, melhor. Você tá nessa fase, já aproveita e infelizmente aceita. O segundo passo é você entender o real peso disso aí. Lembra que eu falei no início que cada casal tem a sua dinâmica? Qual o real peso do que aconteceu comparado à relação de vocês? Eu não tô falando para você justificar o que aconteceu, ficar passando pano, mas é para você ter uma análise bem realista do que aconteceu. A ideia não é justificar, é explicar, entender o contexto, entender as questões, qual era o cenário de vocês também. Uma traição, gente, é sempre a respeito da outra pessoa. A pessoa que é traída, ela não deve se culpar nem se sentir responsável pelo que aconteceu, mas ela faz parte do contexto, tá? Porque é importante a gente continuar tendo empatia com aquela pessoa que até então era uma pessoa próxima a nós. E o terceiro passo, que é o que eu acho mais difícil, é que as pessoas têm bastante dificuldade, é decidir se vai perdoar ou não. Não é nem decidir se vai perdoar ou não, é decidir se você vai continuar com aquela pessoa. Isso é uma coisa que você não precisa rapidamente decidir em poucas horas, mas quanto mais rápido você conseguir entender o peso e conseguir decidir se você vai prosseguir com aquela relação ou não, menos você vai ter uma perda, um gasto emocional. Porque quanto mais tempo você enrola naquela situação, naquela poça ali, é pior para você. E a ideia é que não seja ruim, tão pesado para quem recebeu. Porque quem errou foi a outra pessoa. É um assunto muito delicado, porque ninguém quer passar por isso, ninguém está pronto para passar por isso, e é algo que só diz respeito a outra pessoa. Então eu compreendo toda essa dificuldade, toda essa problematização, mas é importante que você utilize o seu racional o máximo que você conseguir, tá? Quanto mais você cozinhar o assunto, mais a sua ferida emocional vai aumentar.
Um ponto importante é que você deve contar o que aconteceu, principalmente nesse início, a gente tem a tendência de querer contar para todo mundo ou não falar para ninguém. Vamos para um meio termo. Conta apenas para aquela pessoa que vai conseguir ser neutra, que não vai ficar te julgando ou te cobrando depois, sabe? Porque se você conta para a pessoa errada e você talvez decida permanecer, ou se você tem ali um problema emocional depois, essa pessoa vai ficar te cobrando, ela vai querer ficar te falando frases de efeito, ela vai querer ficar, ai, mas você voltou com ela, ai, não sei o que, ou então vai ficar, nossa, bola pra frente e tal. Conversa com uma pessoa que vai conseguir ser neutra, que vai conseguir respeitar o seu momento e que vai conseguir falar alguma coisa. Então tenha esse cuidado nesse momento. Ah, se já falou, ok, mas não sai contando para todo mundo e também não se feche, tá? Se você não conhecer ninguém assim, a melhor opção é você procurar ajuda de um psicólogo, que é uma pessoa neutra, que vai conseguir separar o que é dela do que é da pessoa. Uma coisa que acontece muito nesses assuntos é que as pessoas pegam a autorreferência para poder falar para outra pessoa. Não, eu se fosse você faria isso. Ou então, não, quando fulano me traiu, você lembra o que eu fiz? Etc, etc. Isso só cabe a quem tá vivendo, entenda isso. Outra questão importante é que você não deve torturar a sua parceria. Eu sei que o que ela fez foi errado, que foi pesado, mas se você entrar nessa via de querer torturar, de querer fazer pagar, você vai sofrer mais. A gente acha que está fazendo a outra pessoa sofrer? Está fazendo a outra pessoa sofrer. Só que enquanto a gente está fazendo uma pessoa que até então a gente amava sofrer, a mente ela entra numa coisa que ela não lida muito bem, que é a incoerência. Em outros vídeos eu já expliquei que a mente ela não lida bem com incoerência. Então, internamente você vai estar numa incoerência, o seu cérebro vai entrar numa briga com você mesmo. Então, por isso que você vai ter um sofrimento emocional, por mais que você ache que você tratando mal, você fazendo a pessoa te pagar de alguma forma, não é por aí. Ou seja, você querer dar o troco ou viver como se a pessoa estivesse eternamente numa dívida, fazer o relacionamento de vocês arrastar uma corrente por conta disso, não é uma boa opção. Inclusive, é uma exposição que você vai fazer a você e a outra pessoa de adquirirem uma doença emocional, de entrar numa depressão, numa ansiedade, de mudar demais uma coisa que você estava bem, sabe? Não vale a pena. Mas independente de qualquer coisa, eu te aconselho de coração que busque uma ajuda profissional. É uma ajuda que ela é neutra, a pessoa estudou para isso, ela vai te entender, ela vai te acolher e só tem benefício. Se você puder procurar ajuda de um psicólogo, é a melhor coisa que você tem a fazer por você e para proteger a sua saúde agora, porque você tem que pensar em você a partir de agora. Gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui no final, eu tô presente nas principais redes sociais, deixa o seu comentário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, o que você achou desse vídeo, se você quer que eu fale mais sobre o assunto, enfim, tô sempre disponível por aí, é só entrar em contato, ok? Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!